Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito do operador lógico OU, onde só será verdade se uma das duas condições forem verdade. Só que antes de iniciar, vamos recapitular o conceito do operador lógico E. Você pode analisar que você tem três colunas. A coluna A, a coluna B e a coluna A e B. Então, na primeira linha, você tem verdade. Na segunda linha de A, você tem falso. Na terceira linha, você tem verdade. Na quarta linha, você tem falso. Em B, você tem verdade, verdade, falso, falso. Então, só será verdade se A for verdade e B for verdade. Então, A e B é verdade. Se você tem A falso e B verdade, é falso. Se você tem A verdade e B falso, é falso. Se você tem falso e falso, é falso. Então, só será verdade quando todos os lados forem verdade. Então, você deve estar se perguntando, pô José, mas por que você colocou verdade, falso, verdade, falso? Depois verdade, verdade, falso, falso. Porque é a regra, onde 2 elevado a 2 é o número de colunas. Então, você começa a primeira coluna verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Depois você coloca de 2 em 2. Verdade, verdade, falso, falso. Então vamos analisar a tabela verdade com o operador lógico OU. Só será verdade quando pelo menos um dos lados for verdade. Então só será falso se os dois forem falsos. Então, é utilizado quando pelo menos um dos relacionamentos lógicos de uma condição necessitam de ser verdadeiro. Você tem aí a coluna A, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A coluna B, verdade, verdade, falso, falso. Então, eu tenho na primeira linha, verdade, verdade, então será verdade. Eu tenho falso, verdade, então eu tenho verdade. Por quê? Porque B é verdade. Então, se eu tenho 1, eu tenho a verdade. O oposto do E. Do E era o quê? O A tinha que ser verdade e o B verdade. Então, verdade, na terceira linha de A, eu tenho verdade. E na terceira de B, eu tenho falso, então é verdade. Agora eu tenho, na última linha, na quarta, falso, falso, é falso. O que eu dou de dica para os iniciantes? Aprender a regra. Porque se você aprender a regra, você vai conseguir eliminar qualquer problema. Não decorar, aprender. Então eu só uso o E quando os dois forem verdade. Eu só uso o OU quando os dois forem verdade ou uma das condições forem verdade. Se for falsas duas condições, é falso. Então, observem aí um trecho do algoritmo onde, se condição 1 ou condição 2, então, instruções executadas se condição 1 verdadeira ou se condição 2 verdadeira. E vice-versa. Eu posso ter a condição 2 como falsa e a condição 1 como verdadeira, então a sentença será verdadeira. Então, o operador ou executa uma determinada operação se pelo menos uma das condições forem verdadeira. Olha que eu tenho um problema. Então, o problema seria o seguinte: desenvolver um algoritmo chamado teste lógica OU, utilizando o operador OU, que somente será apresentada a mensagem "o seu sexo é válido" caso o valor fornecido para a variável sexo seja masculina ou valor feminino. Qualquer outro valor fornecido apresentado, a mensagem valor inválido. Então,
O objetivo é uma validação, onde eu tenho que analisar, a partir do valor de entrada, se uma condição é verdadeira para um sexo ou se a outra condição é falsa ou se é verdadeira também para o outro sexo. Para resolver esse problema, a gente precisa abrir o Visual G e vamos salvar esse algoritmo. Vamos salvar esse algoritmo para o nome operador lógica OU. Vou salvar ele, arquivo, salvar como, biblioteca, documentos, projeto AL1 e vou salvar. Beleza. Agora, o que eu tenho que ter em mente? Que o usuário vai entrar, vai digitar um valor na tela, que esse valor é de um tipo caractere, é uma string, é uma palavra. Então, eu posso colocar a variável sexo do tipo caractere. Beleza. A partir disso, o que eu tenho que pensar? O usuário ele tem que entrar com a informação na tela. Eu escrevo ao, digite o seu sexo. Beleza. Leia sexo. A partir desse valor, vamos fazer o seguinte. Fazer a validação, tá? Do OU. Então, lembrando, ou as duas condições têm que ser verdade, ou uma tem que ser verdade para ser verdade. E só será falso se as duas forem falso. Então, se sexo for igual a masculino ou a M masculino ou se sexo for igual a feminino, tá? Então escreva o seu sexo é válido. E vou exibir na tela o que? O sexo da pessoa, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou exibir aqui o sexo da pessoa, o sexo digitado. Se não for verdade, né? Se não for verdade, eu escreva o que? Valor inválido, tá? Valor inválido. E eu tenho que fechar com fim ser, tá? Então, é isso aí. Eu vou executar agora o meu algoritmo. Vamos digitar aqui um sexo masculino. Valor inválido. Por quê? Porque eu escrevi errado. Masculino é masculino. Então eu vou executar novamente. Masculino. O seu sexo é válido. Masculino. Agora vamos testar também o feminino? Beleza. Então, eu vou digitar aqui, ó. Feminino. O seu sexo é válido. Beleza? Um desafio para vocês agora é permitir entrar neste algoritmo 3 variáveis e exibir na tela, tá? Eu quero que exiba o nome da pessoa e a idade da pessoa. O nome da pessoa e a idade da pessoa. E exibir na tela.